Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Parla Up. Times Money, oh yes. Oh yes. E o episódio de hoje, Oswaldo? Charles, o episódio de hoje tá imperdível. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo, de inspiração, Propósito, visão de negócios, de música, Charles. balada, gospel, tem tudo aqui, sertanejo, cara. forró. É tudo, cara. O que Charles, apresenta aqui o nosso convidado. Esse convidado de hoje é muito especial. Vem aqui para trazer até um som aqui ao vivo. É isso mesmo? Opa, vamos conhecer já o currículo dele aqui e curtir um som, né, cara? Que isso aqui não é todo dia que tem no programa um músico, né? Especialista, né? Não, o episódio de hoje tá imperdível. Então, Charles, já pode começar a ler o currículo do nosso convidado de hoje. Ó, a gente recebe aqui um cara que é incrível, que vive música na prática. Ele começou desde pequenininho, cara, por volta dos seus 13 anos de idade, multi-instrumentista de BH, se não me engano, acho que é de BH, ele vai contar a história pra nós aqui já. Produtor musical, professor, fundador e proprietário da escola O Músico de Oz. Ó, o nome bom, hein? O Músico de Oz, hein, cara? Isso foi criativo, hein? Um verdadeiro espaço de transformação através da música da Zona Leste de São Paulo. Você que é de Zona Leste, fica atento, hein? Procure o Músico de Oz, hein? O nosso convidado de hoje é Oséias Silva. Seja muito bem-vindo, Oséias. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Confesso estar um pouquinho nervoso, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um bom bate-papo e que a gente vai poder contribuir bastante com a comunidade de músicos do nosso estado aqui, da nossa região. Não, cara, fique à vontade, fica tranquilo, já pode puxar um pouquinho o microfone mais perto aí, ó, pra você, fique à vontade. E Oswaldo? E galera, voadora no like. Voadora no like, hein? Inscreva-se, compartilha esse vídeo com amigos, com vizinhos, com a família, para aqueles grupos que gostam de ouvir uma música. O grupo da Escola do Músico de Oz também, ele vai compartilhar para todos os alunos, né? Isso, vai compartilhar também todo o conteúdo, todo esse episódio de hoje para você. Então não esqueça já de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E começando aqui, Oséias, conta pra gente como que começou a sua jornada, o que te inspirou, né, a procurar gostar de música, né? O que te fez te apaixonar de fato aí nesse mundo musical aí. Esse universo vasto, né, cara? Nossa, esse universo aí que cara, é muito gratificante. A gente também se sente aqui honrado, né, de tê-lo aqui conosco. E conta pra gente aqui, pra nós, um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória ela é bem interessante, no contexto de... eu sempre fui muito musical, desde criança. Minha irmã cantava no grupo de louvor da igreja. E eu sempre acompanhei, sempre curti muitos músicos que hoje fazem sucesso na cena gospel. Antigamente eram minhas referências como canto, né? Eu sempre me vi cantando. E aí, os meus pais são pastores, né? E meu pai foi transferido para assumir a sede de um ministério que nós éramos na época, internacional, e a sede ficava em Belo Horizonte. E a família toda foi para Belo Horizonte, meu irmão ainda mora lá, casou, está lá em Belo Horizonte, e eu voltei depois de um tempo, mas fomos para lá a princípio, porque meus pais foram assumir esse ministério, a direção desse ministério lá em Belo Horizonte. E eu já era afinado, já gostava de cantar, tudo mais, mas não tinha experiência alguma com o instrumento. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja e a igreja tinha uma casa pastoral. Tinha a casa anexa ao templo, né, a igreja, né? E tinha uma portinha pequena que ligava a sala da minha casa ao salão da igreja, ao templo da igreja, né? Ou seja, você já tinha um acesso ali, tinha acesso privilegiado ali, exato, né? Tipo, abrir uma porta, já tô dentro. Exatamente. E aí eu lembro até hoje, porque quando a gente começou a ir para lá, né, nos cultos lá, tinha um rapaz que chamava Salomão. Lembro dele até hoje. Ele tinha uma guitarra que era tipo a guitarra dos sonhos, assim, sabe? Era uma Samick vermelha, linda. Daquela guitarra que você só via assim, só via nas revistas, sabe? Só via de longe. Filmes, na televisão. Exato. E aí a guitarra dele era maravilhosa. Ele era canhoto e tocava como destro. E eu falei, meu, que guitarra linda, muito legal, tal. Só que ele não deixava ninguém encostar na guitarra dele. E aí
embaixo, assim, de um banco da igreja, do banco onde ficavam os músicos, tinha uma Washburn Lion, Peraí, o que é isso aí? Agora eu me perdi, cara. O Washburn é uma marca de guitarra e eles bem famosa. Por exemplo, o Nuno Bittencourt, que é um guitarrista famoso também, Como é que usa fala Washburn? Washburn. Washburn é a marca? Washburn é a Então marca. paga nós aí, Washburn. Paga nós, Paga aí, nós ó. aqui no episódio aqui, ó. E Yamaha também, aproveitar a Yamaha, paga nós Paga aqui, nós. ó. Aí eles lançaram uma marca de entrada, né? Uma linha de entrada, que era a linha Lion. E só que como o Salomão tinha uma guitarra top, legal, a guitarra ficava na caixa. Do jeito que ela chegou da loja, na caixa, não tinha nem capa. Na caixa, embaixo do banco dos músicos. E aí, toda vez que eu chegava da escola, eu pegava um pouco lá a guitarra. Na época não tinha YouTube, não tinha acesso a muita coisa. O que tinha era a revistinha que a gente comprava na banca de jornal. E na revistinha, ou na igreja, a gente tinha o quê? Às vezes não tinha condição de comprar revistinha, a gente tirava xerox de umas páginas que tinha as músicas que a gente mais tocava na igreja. E tinha a letra, a cifra e do lado os quadradinhos, como se fazia as notas dos acordes. Aí eu fui pegando, aprendendo, usando essas xerox, né? Essas impressões. Aí o bendito do Salomão foi lá e trocou a guitarra por uma mais top ainda. Aí foi apaixonante. A hora que eu vi, ele chegou com uma Ibanez preta, uma Ibanez top de linha, assim, preta. Eu falei, meu Deus, que guitarra top, que guitarra linda. Foi aí que você pegou E gosto aí por eu cordas peguei ali. cada vez mais gosto por corda. Mesmo. E aí fiquei tal. E aí o pastor que era presidente da igreja no Brasil, eu e o sobrinho dele éramos próximos, né, amigos, e aí ele deu um violão de presente pro sobrinho dele e um violão de presente para mim. E aí foi meu primeiro violão, foi esse violão, o pastor Gesiel, lá de Belo Horizonte, me deu esse violão, e foi meu primeiro violão, e a guitarra que eu usava era a guitarra da igreja, e peguei gosto, e fui. Comecei a estudar muita coisa por leitura, né? Comecei a estudar muito teoria, muita coisa de escala e acordes e como construir e tal, tudo mais. E isso foi me dando, em pouco tempo, um conhecimento legal, fora a parte do canto, né? A parte musical foi sendo acrescida de maneira legal, consideravelmente, assim. E aí... vou terminar, continua. E aí eu voltei para... Nós ficamos, se eu não me engano, 5 anos em Belo Horizonte. Minha mãe voltou para São Paulo. E quando ela voltou para São Paulo, nós tínhamos uma casa aqui. E o meu tio, na época, quando a gente foi para Belo Horizonte, meu tio, na época, sabe a portinha que eu falei lá da igreja? Ele abriu uma da casa dele para minha. Tipo, a casa estava vazia, estava fechada, ele só abriu uma portinha lá e juntou a casa dele e a da minha mãe. E aí... Nessa época aí não tinha... Minha mãe, quando voltou, tinha um monte de luz para pagar, um monte de coisa que as contas foram acumulando. E aí ela voltou e não tinha energia em casa. E minha mãe voltou para São Paulo para ficar nessa casinha que a gente tinha sem luz. E colocando as contas em ordem e tudo mais. E aí eu falei assim, minha irmã estava namorando na época em Minas, meu irmão estava namorando na época em Minas, eu estava namorando na época em Minas, mas aí eu falei assim, não, eu vou deixar minha mãe sozinha em São Paulo, não. Deixei tudo para trás. Minha namorada na época, a gente estava meio brigado, soube que eu tinha voltado, já estava aqui. Já, porque eu falei, eu vou cuidar da minha mãe, né? Vim para cá e aí encontrei alguns amigos, né? Alguns amigos. Foi quando eu conheci o ministério onde eu fui tocar. E lá o pessoal já tocava bem legal. E aí, Alex, um abraço, Alex de Barros, o pessoal toca muito esse menino. E aí foi um grande incentivador para eu continuar, né? Tava aqui em São Paulo sozinho, não conhecia ninguém. Que idade você tinha nessa época? Aproximadamente ali. Se eu não me engano, eu tinha seus 16 anos.
se eu fiquei não lembro exatamente. Eu fui para lá, se eu não me engano, com 11 e acho que eu voltei com 16, por aí. Se eu não me engano, é essa faixa de idade que eu tinha. E aí o Alex já voava na guitarra na época, né? Voava na guitarra. E aí eu colei nele. A gente se aproximou muito. Porque a gente... Foi uma contribuição mútua, né? Eu estudava muito harmonia. Eu era bem trabalhado e ele estudava muito solo. Então a gente foi tocar na mesma banda em que eu era guitarrista base, trabalhava bastante a parte de harmonia e ele trabalhava bastante a parte de solo. Um foi contribuindo com o outro, e isso foi meio que fundamental assim também para mim. E fala pra gente, você falou de harmonia, solo. Qual que é a diferença entre harmonia e solo? Você consegue demonstrar, dar uma palhinha, um exemplo pra nós aí? Claro. Um exemplo prático aí pra quem tá assistindo aí em casa? A parte de harmonia é hoje, até aproveitando a deixa que você entrou nesse assunto, é hoje o calcanhar de Aquiles da maioria dos músicos. A gente tem dentro da banda uma grande questão que é o quê? Normalmente o guitarrista foca muito em solo. Sim. O guitarrista quer ser o cara do solo, quer fazer solos de 5 minutos de solo, se deixar ele vai fazer 5 minutos de solo. Deixar o vocalista até dorme, até cansa, né? Exatamente. Tem um vídeo legal assim, não sei se você já asiático, viu. se não me engano. Falando o cara cresce até a barba do vocalista, tanto tempo que o cara tá fazendo solo. Mas acho que tem um vídeo que é até legal de comentar a respeito. Se você puder depois buscar, você vai ver. O Slash, do Guns, Sim. Ele foi convidado para tocar com o Michael Jackson. E o Michael Jackson tinha essa característica, ele convidava vários guitarristas para fazer show com ele. E num desses específicos dias, ele convidou o Slash. E aí o Slash tá lá solando e o Michael Jackson quer voltar pra música. Esse vídeo é fenomenal, cara. O Michael Jackson quer retomar a música e o Slash lá não quer parar de solar. Ele tá aqui, o Michael Jackson vai lá atrás dele assim, tipo, dando a deixa, vou voltar. E ele lá, fritando e tal. É muito legal nesse contexto. Só que o que acontece? A maioria dos guitarristas tem esse calcanhar de Aquiles, essa debilidade, que é não gostar tanto de estudar harmonia, né? Já ao contrário com tecladistas, né? Tecladistas têm um estudo muito apurado da harmonia, porque no contexto musical da banda, quem segura a parte harmônica, responsável ali por ser o cérebro da banda, vamos colocar assim, normalmente tipo arranjador, é o tecladista, né? E aí o que acontece? Foi um dos motivos pelo qual eu vim estudar piano, né? Teclado, porque eu já tinha um certo estudo de harmonia voltado para cordas, né? Só que, indubitavelmente, o estudo da harmonia no piano, nas teclas, é muito mais amplo, você tem uma percepção maior, né? E aí foi o que eu foi o que me trouxe pro teclado, né? Aí eu vim estudar, e aí, por exemplo, a parte de harmonia, estudar campo harmônico, estudar a estrutura dos acordes, estudar a formação deles, toda essa parte de construção da música, tudo mais, isso foi um diferencial gigantesco, né? Então, hoje em dia, eu não digo que eu sou um pianista, um tecladista, porque eu, apesar de ter estudado, ter formação e tudo mais, o meu instrumento ainda principal de trabalho, profissionalmente falando, ainda é a guitarra. Mas ter estudado o piano, ter estudado o teclado, me abriu muito horizonte, me abriu muitas portas, por assim dizer, porque às vezes eu faço trabalhos com teclas, já fiz, por exemplo, a Marcha para Jesus do ano passado, eu fui tocar na Marcha para Jesus e eu fui como tecladista, né? Então tem vários trabalhos que eu vou e faço como teclado. O meu trabalho de produção mesmo, eu particularmente quando estou gravando, produzindo, eu já faço no meu home studio, já faço tudo
usando, se eu vou fazer acorde, eu faço, violão, guitarra, eu já faço, vou fazer teclas, eu já faço, então é bem legal porque assim me dá base para o meu trabalho que hoje eu exerço, que é gravação também. Então, se eu vou fazer o trabalho de algum artista, eu sei, por exemplo, como o teclado, o piano vai se portar, como a guitarra vai se portar e tudo mais. E voltando para daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre até hobbies, pessoas que fazem trabalham com música e também aqueles que têm a música como hobby, né? Mas antes, mostra pra gente sobre o campo harmônico, como é que é a diferença da harmonia, do solo, na prática ali. Legal. Eu vou usar aqui para dar uma dica que é a maneira como eu dou aula lá na minha escola. Um padrão que eu coloquei lá na minha escola é que as minhas aulas, toda vez que eu vou explicar uma matéria nova, eu sempre explico em dó. Porque dó não tem as famigeradas teclas pretas, né? O tecladista tem problema com as teclas pretas, normalmente. Então, o pessoal inventou uma tecla, um botão no teclado, que é o chamado transpose. Que é o quê? Você aprende a tocar em dó, você vai lá e coloca o transpose, a música mudou de tom, vai para dó sustenido. Você não precisa tocar em dó sustenido, você vai lá e coloca mais um, o próprio teclado vai e coloca o tom, meio tom acima, né? Isso faz com que o tecladista fique defasado, né, no aprendizado. Aí, eu, particularmente, lá na minha escola, faço o quê? Dou aula sempre em dó e trabalho com os alunos a transposição. Então, o que acontece? No meu primeiro modo de ensinar, eu vou sempre explicar como é construído o campo harmônico, as escalas, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dentro disso, as digitações das escalas e tudo mais, ciclo de quintas, ciclo de quartas, com a construção dos acordes. Aí é termos mais técnicos da aula, né? Mas o que acontece é que isso faz com que o aluno comece a tocar com muito maior rapidez. Então, a partir do momento que eu conheço a estrutura da escala, a escala do Dó, por exemplo, não tem teclas pretas, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fiz a construção do acorde aqui, isso fica muito simples para o aluno na hora de fazer e de digitar também. O padrão de digitação, mão esquerda, mão direita, tudo isso o aluno aprende já nos primeiros passos. E o ciclo de quintas, o que é? É exatamente para o aluno vencer essa dificuldade de, eu preciso do transpose? Não precisa. Porque se eu vou no ciclo de quintas, a primeira escala que eu vou usar, a próxima, é a quinta do Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, na escala do Sol, a única diferença que vai ter da escala do Sol para a escala do Dó é uma tecla preta. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, uma tecla preta e Sol de novo. Então, mudei de tom a música, eu só tenho que me lidar com uma diferença do que eu aprendi anteriormente. Mudou de tom de novo, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. E eu vou pegar esse Ré, vai ter duas teclas pretas. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Então isso vai fazer com que o aluno toque em qualquer tom, porque ele sabe, se eu for tocar em Ré, eu vou ter só duas teclas pretas para lidar. E isso também já é o meu primeiro passo do aluno dentro da partitura, porque ele vai visualizar como essa escala vai aparecer para ele na armação da clave e tudo mais. Então é um caminho que vai fazer com que o aluno saiba fazer, por exemplo, já que eu dei o exemplo do Ré, vai fazer com que o aluno saiba o campo harmônico todo, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, o Sol maior, Lá maior, Si menor e o Dó sustenido diminuto. No caso, se eu estiver trabalhando com tríade, Dó sustenido diminuto, ou no caso com tétrade, Dó sustenido meio diminuto. Então isso vai fazer com que o aluno tenha uma percepção uma percepção igual para todos os campos harmônicos. Isso é um método que você desenvolveu, né? Isso é uma metodologia que eu desenvolvi na escola. Assim, esse padrão de ensino é comum. A maioria dos bons professores
usam esse padrão de ensino que é o ciclo de quintas ou o ciclo de quartas, né? Tem gente que chama o ciclo de quartas de ciclo de quintas descendentes. Eu prefiro chamar de ciclo de quartas porque fica mais... Eu separo as coisas. Porque senão fica 2 tipos de quinta na cabeça do aluno, ele vai confundir. Vai dar nó. Então, eu prefiro chamar dessa maneira. São 2 viés mesmo que atuam assim dessa maneira. Ou o ciclo de quintas, ou o ciclo de quintas descendente, ou quem chama de ciclo de quartas. Mas a efetividade dessa metodologia é gigantesca. E o né? vocal? Você também usa toda essa base que você explicou agora também do campo harmônico e também do teclado. Toda. Você também aplica em aulas você também dá aulas de canto, né? Como que você concilia? Como que o aluno de canto ali ele consegue conciliar a questão do instrumento, a nota musical, né, para ele poder chegar nos tons e entender o tom correto ali? Isso é importante, porque assim, a parte de harmonia é a mesma para todos os instrumentos que a gente chama da classe harmônica. Então, a pessoa que estuda harmonia, ela pode tocar violão, pode tocar contrabaixo, pode tocar guitarra, pode tocar teclado, pode tocar trompete, pode tocar... Não importa o instrumento. Se ele é harmônico, ele vai obedecer a mesma teoria, a mesma regra teórica, né? O canto é a mesma coisa. A diferença do canto a diferença de cada instrumento fica pelo contexto prático. Então, por exemplo, se você vai para a autoescola, o CFC é o mesmo para quem vai tirar carta de carro, ou moto, ou caminhão. Sim. O CFC é o mesmo. O que muda é a parte prática do curso, né? O único instrumento que está alheio a essa regra harmônica é a bateria. Porque a bateria não trabalha de maneira harmônica, apesar de que tem alguns bateristas que afinam o instrumento baseado em notas musicais. Então, se a orquestra mesmo, algumas afinações, o tímpano, por exemplo, da orquestra, ele é afinado em notas musicais. Então, ele é afinado de acordo com a orquestra, de acordo com o tom que a orquestra vai utilizar, né? Agora, o que acontece? O que une a bateria e o restante dos instrumentos é o contexto rítmico. Até por isso, lá na nossa escola, a gente faz o quê? Tem o estudo da partitura, mas eu uso bastante esse contexto rítmico para ligar, concatenar as duas coisas, né? Para o aluno saber, por exemplo, isso aqui é conhecimento harmônico, olha, isso aqui é conhecimento rítmico. Então, tem essa separação bem clara e nítida para que o aluno tenha essa percepção de que são 2 coisas totalmente diferentes, apesar de, musicalmente, elas se completarem. Não tem música sem ritmo e não tem música sem a harmonia. As 2 coisas convergem, né? Andam pelo mesmo caminho. Isso acaba sendo extremamente importante. Agora, no contexto do canto em si, o canto lá na escola, o que eu faço? Toda aula de canto na Escola Músico de Oz, aí fica uma dica, se você quer fazer curso de canto com a gente, eu vou começar a explicar aqui como funciona especificamente o canto, que foi a pergunta do Charles, e é muito interessante. Mas antes de você falar, manda aí o Instagram. Reforça aí o Instagram da escola. O Instagram da nossa escola, olha, @omusicodeoz_escola. Se você quiser me procurar diretamente, o meu é os_guita, tá? Os_guita. Qualquer um dos dois tem acesso direto a mim. E na nossa escola, o curso de canto, por exemplo... Eu posso fazer suspense rapidinho? Claro. Oswaldo, recado pra turma em casa aí, o que a gente passa pra eles? Tanta explicação agora que ele tá colocando aí pra nós aqui, tá sendo uma masterclass gratuita aí no YouTube, né? Sim, pessoal, vocês que estão curtindo o nosso episódio aqui hoje, estamos com esse excelente profissional, esse excelente professor, né? Empreendedor também aqui. A gente vai entrar na Via Empreendedora daqui a pouquinho já. Vamos entrar na Via Empreendedora. E não esqueça de curtir aqui, compartilhar. Tirar o tênis, pra quê? Voadora no like, mano. Voadora no like, Charles. Voadora no like mais uma vez, se inscreva, porque assim, Charles, a gente temos milhares de visualizações no nosso YouTube, no nosso canal. Apenas 10% do público que assiste o nosso canal aqui estão inscritos no canal. Então, inscreva-se agora e compartilhe esse vídeo também. É muito importante pra nós, hein? Mas fala lá, cara, como é que é a técnica aí pra quem
Bora a dica lá. que você dá aí pra canto. O pessoal que faz canto lá na escola, todo mundo que faz canto lá na escola tem como bônus a introdução ao piano, ao teclado. Até porque toda essa parte de harmonia vocal, vocalizes, aprender a abrir vozes, né? Primeira, segunda voz. Tem pessoas que têm facilidade de cantar. Cantam desde pequeno, por exemplo. Eu cantava desde pequeno. Mas tem pessoas que, por exemplo, quando é para fazer uma segunda voz, a pessoa se perde. Ou quando alguém canta ao lado dela, ela entra na voz de quem começou a cantar. Então, toda a parte de harmonia vocal, tudo isso faz parte do curso de canto também. Então, quem entra no curso de canto na Escola Músico de Oz tem como bônus a introdução ao teclado. Toda essa parte de melisma, que o pessoal gosta muito, né? Toda essa parte de arranjos vocais, construções harmônicas, né? Melódicas, perdão, no caso. A gente faz também a harmonia, porque se nós três formos cantar aqui, nós... Vou colocar vocês na fogueira aí. Vamos dar uma palhinha aqui, Se né? nós três formos cantar, a gente consegue abrir um acorde. Cada pessoa só consegue emitir uma nota. Uma nota. Isso é do organismo, mano. Você só consegue cantar uma nota por vez. Mas se nós três nos juntarmos para cantar, a gente consegue fazer um acorde. E vamos chamar mais alguém aqui, a gente consegue fazer uma tétrade. E a mesma regra... Isabelle, né? Pode chamar a Isa. A Isa já canta bem pra caramba, né? Aí a gente em 4 consegue fazer uma tétrade, que é a mesma lógica que a gente vai aplicar para o instrumento. Então, por exemplo, com essa técnica, com essa lógica, eu solo na guitarra, eu monto o acorde no teclado, monto o acorde vocal e deixa de ser aquele contexto de cantar na aventura, né? Eu tô cantando aqui, beleza, tô cantando, mas não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas tá indo. Quando você conhece e sabe o caminho que você está trilhando, isso é fantástico. Eu, por exemplo, citei há pouco que eu toquei na Marcha para Jesus de 2024, né? Tem uma aluna e ela... a Marcha para Jesus de Itaquá, lá onde é a escola, eles fizeram um concurso de bandas na cidade para definir quem tocaria no palco principal, né? E lá, as 10 bandas melhor classificadas tocariam no palco. Uma das minhas alunas, em 24, ela ficou em 7º lugar de várias bandas, que já era um feito considerável, e ela foi tocar no palco principal, e o artista principal da noite era o Fernandinho. Esse ano aqui, a artista principal do ano é a Gabriela Rocha, que é bem conhecida do meio gospel e tal, e ela participou do festival de novo. Na primeira parte do festival, ela ficou em primeiro lugar, na primeira perna, né, do festival, ela ficou em primeiro lugar, e na classificação geral, ela ficou em 3º lugar. Então, assim, é uma evolução considerável, bem legal. E não deixa de ser um orgulho, né? Eu sempre falo para ela, não deixa de ser um orgulho, por quê? Porque você vai vendo o seu trabalho dando resultado, né? Vai vendo o seu trabalho produzindo frutos, né? Você fala assim, olha que legal, você pega uma aluna que começou, ano passado ficou em 7º, esse ano em primeiro na primeira etapa e agora em 3º na classificação geral de várias bandas, um concurso com várias bandas. Manda um abraço pra ela, pô. Rayane Leite. Gente, isso é legal. Ó, convido vocês, a Rayane Leite, dá uma pesquisada lá no Instagram dela, cantora excelente, fez aula lá comigo lá na escola, e esse ano eu não tô tocando com ela lá na marcha, né, esse ano, mas eu fiz toda a preparação, ajudei ela e os backs vocal da banda, no contexto vocal da banda, na preparação para esse festival, foi muito legal. Eu aconselho vocês, gente, a acompanharem o trabalho da Rayane lá, é muito bom. Bora, Oswaldo. Ô Zé, você tocou num ponto aqui legal, interessante. Muita gente ali toca por hobby, né? Às vezes tá no momento ali de
de tranquilidade, quer cantar ou quer tocar algum instrumento. E você não. Você foi pelo lado ali ao contrário. Você quis empreender, você quis levar a música a sério, né? Essa expertise. Fala um pouquinho aqui pra gente, nessa sua trajetória, como que foi, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa jornada durante essa construção? Na verdade, eu estava até há pouco conversando, acho que foi com a Camille, eu estava Sim. conversando há pouco com ela e eu falava exatamente sobre isso. A parte do empreendedorismo na minha carreira acabou acontecendo e, na verdade, não foi algo premeditado, vamos colocar assim. Eu sempre toquei, dava aula e fazia evento e tudo mais. Ah, esse é um ponto em comum para todos os alunos. Não tem um aluno que não passe por esse ponto. Por quê? Infelizmente, vou colocar dessa maneira, música ainda não é vista como trabalho. Isso é um ponto que ainda no Brasil precisa ser trabalhado. Porque músico no Brasil, muitas vezes, não é visto como alguém que está trabalhando. Ah, você está curtindo. Entendeu? Ou música não dá dinheiro. Ah, vai fazer engenharia, vai fazer direito, vai fazer qualquer coisa. Tem até uma piadinha que o pessoal conta aí, que minha mãe falou estudo, vai, filho, estudo, e eu entendi estúdio, né? Aí foi que é um trocadilho que tem no meio dos músicos por causa disso. Porque o pessoal tem meio esse ponto de vista a respeito. E normalmente quem entra na escola também com esse conceito de que música é hobby. Perfeito, música é cultura, é hobby, mas chega um ponto para todo o músico bem-sucedido, e ser bem-sucedido, preciso dizer isso, não é você estar nas maiores revistas de guitarra, nos maiores centros, vamos colocar assim. Às vezes é bem-sucedido sendo um músico de excelência, acompanhando o artista. Às vezes a pessoa, beleza, tem o seu trabalho principal e ela é instrumentista, musicista e ok por isso. Eu tenho um conhecido, um amigo, que é dessa época, que quando eu era pequeno, que eu ficava acompanhando, que ele é piloto de avião e excelente pianista e produtor. O Woody está lá nos Estados Unidos, ele é piloto de avião lá nos Estados Unidos e excelente músico. Então não é uma questão ser hobby ou não. Mas a questão é o start que sempre dá a todos. Então, por exemplo, a pessoa começa na música como hobby, como para distrair, como para desestressar, como cultura. Tem muita gente que entra pelo viés da cultura. Não, eu quero que a minha família tenha esse percentual de cultura, que é saber um instrumento, saber alguma coisa. Ok, tranquilo. Mas sempre chega a um certo ponto que é o ponto de divisa da coisa, que é quando a pessoa percebe que ela leva jeito, que é quando a pessoa percebe que ela é boa o suficiente para viver de música. Então, foram dois os starts que eu tive na música. Primeiro foi esse, de perceber que eu tinha condições suficientes, reunia qualidade suficiente para viver de música, para ganhar dinheiro com isso, né? E o meu segundo momento foi o momento de decidir abrir a escola. E aí, nisso, eu dou aula hoje, tem seus 22 anos, acho. 22 anos que eu dou aula de guitarra. Eu tenho 18 de idade e 22 anos de... né? Fecha os olhos. Conta aí, eu acho que não tá fechando legal não, né? Não Mas fecha, né? Não fecha. E aí, o que acontece? Desse tempo todo dando aula, eu resolvi apostar literalmente no meu trabalho, abrindo a escola, tem 4 anos. A escola, o Músico de Oz, tem 4 anos de escola física. Cara, e esse nome é incrível, hein, cara? Como é que você teve essa sacada aí, cara? Na verdade, foi assim, o pessoal me chamava de Ozzy na família. Alguns amigos me chamavam de Oz. E aí, não sei se Ozzy por causa do Ozzy Osbourne, né? Eu não sei. Mas o pessoal me chamava de Ozzy. Ozzy. E aí, quando foi para abrir a escola, eu falei, eu preciso de um nome.
E aí eu falei assim, gente, Opa, o vou músico de Oz, aproveitar. cara. O músico de Oz. Aí eu pesquisei se tinha alguém usando esse nome, se tinha alguma escola, algum professor usando esse nome, e não tinha. Tinha ninguém. Eu falei, pra não falar que não tinha ninguém, tinha um rapaz que tinha um vídeo. Um vídeo, umas 20 visualizações, alguma coisa assim. E aí eu Enxergou falei, oportunidade ali e não, o falou, músico agora que de eu Oz vou. vai ser a minha marca. E aí eu fiz, mandei para uma designer, eu já tinha bolado alguma coisa, ela, quando eu levei para ela, dá pra ver aqui o logotipo? Coloca aqui, ó. Aqui, Câmera central. aqui no logotipo, eu tinha feito esses dois arcos, esses dois círculos centrais e tinha o músico de Oz. E era até então um canal no YouTube. Então aqui embaixo tava assim, o músico de Oz, o seu canal de guitarra no YouTube, alguma coisa assim. Eu acho que era seu canal de guitarra, alguma coisa nesse contexto. E eu levei esse esboço para ela. E quando eu levei, não tinha essas linhas transversais, essas linhas. São as cordas, né? Isso. Então, eu levei desse jeito. Quando eu levei sem as cordas, ela falou: é a boca de um violão? Aí eu falei: é Não tinha. isso. É isso. Eu Caramba, foi fiz e não complementou. tinha deduzido a similaridade com Caramba, a ela foi boca do general, violão. então. Aí ela falou: é a boca de um violão? Aí ela falou: é isso. Aí eu coloquei as 6 cordas ali. Violão sem corda não é violão. Vira um Exatamente. batuque, né? Na caixa. Exatamente. E aí foi assim que começou. E eu fui. Eu sou o caso de um empreendedor, vamos colocar assim, que veio sendo trazido pela maré. Porque eu já dava aula, já tocava, acompanhava artistas, mas não tinha a minha escola propriamente dita. Já a apostila que eu uso hoje na escola, que hoje está na 4ª edição, quem está desde o começo, quem tem aluno meu que tem a 1ª edição. Aí tem uma aluna minha que faz aula, ela é de Osasco, faz aula online. Eu falei, eu vou te dar a apostila, né? Tô indo para a 4ª edição agora, vai para gráfica, tá indo para a 4ª edição da apostila. Aí ela falou, não, professor, não quero não, porque tá todas as minhas anotações já estão aqui e tá tudo. E na verdade, a 4ª edição, na verdade, são essas anotações que eu passo para os alunos, ó, isso aqui é aquilo, essas explicações, eu estou colocando elas todas já dentro da apostila, para ser nativa da apostila, né? A pessoa que recebe a apostila vai receber com todas as informações já. Então, a parte do empreendedorismo surgiu assim. Então, como que surgiu a escola? Essa é um ponto importante. Eu já dava aula, como disse, mas nesse período dos 4 anos da escola, calha com o período da Covid. A pandemia. E eu trabalhava com vendas. Trabalhei com vendas quase que 100% da minha carreira antes da música era vendas. Trabalhei com vendas no segmento de música mesmo. Trabalhei nas principais lojas de São Paulo, né? Na Tango, na Referência, na Playtech, na galeria Do rock? não, No na Pajé? galeria da Teodoro Ah, Sampaio. Teodoro, sim. Trabalhei com bastante empresas. E aí o que acontece? Chegou um momento em que eu saturei, eu falei assim, não, eu quero ver de música, mas não vendendo instrumento. E aí eu fui trabalhar em outro segmento, fui trabalhar no segmento de acabamento interno. Fui trabalhar vendendo piso laminado, piso de madeira, piso vinílico e tudo mais. E saindo de lá, eu trabalhava com música e ficou melhor para mim, porque a minha cabeça não tava em números, em vender. Então, quando o trabalhar com música vinculado à venda não tava legal, não tava me agradando. Então, eu falei assim, ó, eu quero curtir a música e Sim. não, tipo, vender, tipo assim, tá ficando chato, maçante e você entra o mês com foco de vendas e não tá curtindo tanto a música. E aí eu fui trabalhar com outro segmento. Quando veio a pandemia, quando veio a Covid, eu peguei Covid e quase subi de arrasta, né? Como o pessoal tá brincando aí. Foi bem complicado. Fiquei ruim. E eu posso dizer que foi só pela fé mesmo, só por Deus que eu fiquei
entre os vivos, vamos colocar assim, fiquei vivo. Foi só Jesus mesmo na minha vida para me manter de pé. Recuperei, e aí só que nessa, as lojas já não estavam abrindo, o atendimento era só online, ninguém estava comprando. Ninguém trabalhava, ninguém Tudo recebia, fechado. tudo fechado. Afetou a economia, E né? aí, e aí ficou aquela guerra, se podia ou não abrir as lojas. Não sabia o futuro, Então, né? Porque foi uma coisa. exatamente, Ninguém sabia o dia de amanhã. Exatamente. E tinha uma proibição, porque, tipo assim, se você abrisse, ainda que usando máscara, se você abrisse, você seria multado. Você tem N poréns. Então a gente ficou perdido nessa fase. Quando voltou, já não voltou mais a mesma coisa. E desse tempo em diante, a música passou a ser o que mais me supria, financeiramente falando. Então, até então, a música complementava a minha renda. Depois da Covid, inverteu os papéis. Então, o que me complementava a renda era a loja. Então, eu estava vivendo melhor dando aula e tocando do que propriamente dito trabalhando na loja. Nesse meio tempo, por conta da pandemia tal, tudo mais, já estava bem difícil. Aí eu fui desligado da empresa e para mim foi a deixa, porque eu falei assim, agora é o momento de eu abrir o meu negócio. É o momento de abrir a escola, apostar no meu trabalho. Eu já vinha compilando a apostila, que eu citei há pouco, e quando eu abri a escola, foi apostando que daria certo, porque todo o feedback era muito positivo quanto às minhas aulas e quanto à minha tocada, né? O pessoal gostava muito do meu jeito de tocar e o meu jeito de dar aula, então eu falei, vou apostar. E abri a escola sem instrumento. Eu tinha minha guitarra, né? eu tinha minha guitarra, meus instrumentos de uso, Sim. mas não tinha, até porque não tinha como ter bateria em casa, não tinha como, e fui conquistando tudo aos poucos. Hoje em dia, você entra lá na escola, se você entrar no Instagram da escola, você vai ver as fotos da escola. A escola tá muito bonita, muito trabalhada, e graças a Deus, ao longo desses 4 anos, a gente veio trabalhando para deixar a escola bem legal. Então, Eu sou a suspeito de gente falar, foi né? jogado pro empreendedorismo, né? Não foi uma questão assim, vou empreender, vou pegar o que eu tenho e vou investir. Não, foi uma questão fruto da Covid aí no caso, mas foi a oportunidade que Deus me deu. Eu falei assim, olha, essa oportunidade eu não posso deixar passar. Cavalo selado só passa uma vez, né? Que o E pessoal tem fala. que pegar a oportunidade, É né? verdade. Agora fala aqui um pouquinho pra gente, o que você diria, né, de que mais você aprendeu no empreendedorismo, convivendo ali com seus alunos no dia a dia e até mesmo com os artistas aí que você teve contato aí durante sua trajetória? Eu acho que a grande sacada é a pessoa perceber que dá sim para viver de música, dá sim para ganhar dinheiro com música, é possível, né? E a pessoa precisa ter na mente a separação das coisas. Ser músico é uma coisa, ser empresário é outra. Você tocar é uma coisa e você é amigo. Beleza, eu tenho muitos amigos que, por exemplo, estão começando, estão tocando, eu vou lá, me convidam e eu vou lá, faço uma visita, acompanho alguns artistas, mas o músico precisa entender que não, vamos colocar assim, eu quero colocar de uma maneira que não soe agressiva, que é o quê? Mesmo que seja para um amigo, você está trabalhando. Exatamente, não pode misturar cara, as coisas. Exatamente. Até pegar um gancho assim, isso vale até para quem tá assistindo a gente em casa, não só para música, mas para qualquer negócio. Se você trabalha com, por exemplo, faz bolos, cozinha, você trabalha com música, você trabalha com consultoria, trabalha com imobiliária, ou, por exemplo, imposto de renda, né? Tem os contadores. Aí chega um amigo e fala, faz meu imposto de renda aí, você é meu amigo, tal, de boa. Não é assim, nosso tempo é valoroso, né? Zé, nós temos tempo, temos nosso horário, nossa vida, nossa dedicação. Se você faz de graça, mesmo que seja por amigo, você pode até fazer de graça sem problema algum, desde que seja de coração. Mas fazer porque há um mal entendido que as pessoas cobram isso de você,
Isso é terrível, né? Pro negócio. Eu acho que Pra assim, vida, né? eu acho que assim é importante que todo segmento, o advogado tem seu pro bono. Sim, Todo segmento tem, você tem autonomia. Você é empreendedor, é tua empresa. Se você quiser fazer de graça para alguém, você tem total liberdade para fazê-lo. Mas o que eu penso, beleza? Tem pessoas para quem, pessoa que não tem condições de fazer. Eu já É dei diferente, aula, isso eu sim. já dei aula falando assim, ó, me dá R$ 50 no mês. Mas não é por causa dos R$ 50, é porque a pessoa está fazendo um esforço para pagar Exatamente. R$ 50 e o esforço vai fazer ela valorizar a aula que ela está tendo. Exato. A aula de graça, muitas vezes, a pessoa não valoriza. Eu tenho comigo algo. É amigo, eu dou um desconto. Eu dou um desconto. Mas dificilmente eu vou fazer assim, ó, não vou cobrar nada. Entendeu? Por quê? Porque o que é de graça, normalmente a pessoa não valoriza. Isso é verdade. um problema. Isso é um problema. E assim, não que não estou querendo estabelecer regra. Eu digo como funciona para mim. Por quê? Porque eu sou muito metódico, vamos colocar assim, no contexto de dar aula. Só que eu não posso. Eu estou complementando a pergunta porque é uma coisa você dar aula, outra coisa você ser empreendedor. Sim. Uma coisa é você ter um hobby, você ter um lazer. Vamos colocar assim. Outra coisa. Vou usar um exemplo alheio ao meu. Uma coisa é o Neymar gostar de jogar bola por lazer. Outra coisa é ele se ver como uma empresa. Ele se vê, opa, vou negociar um contrato aqui. Não, me dá R$ 10 aí, jogo por prazer. É. Peraí, Filantropia, né? não é? Então não, eu acho que a grande questão que precisa estar na cabeça do músico é essa. Se você vai tocar de graça, tem que partir de você. Sim, de Eu coração. vou, É eu isso vou aí. tocar no casamento de um amigo e eu vou lá só pra tocar, vou lá pra Ó, e contribuir que com a baita galera. presente, né, cara? E que baita presente. Porque Exatamente. quanto vai custar pra ele poder pagar um músico profissional como você pra poder estar num espaço desse? Então, Exatamente. é um baita de um presente também. Exatamente. Isso sim. Então, a pessoa precisa fazer essa diferenciação. Só que eu entendo que o dia que eu chegar para o meu amigo e falar assim, eu vou fazer o evento tal, tá bom, irmão, o valor é tanto. Peraí, não tem nada de absurdo nisso. É porque é meu trabalho. Eu posso chegar a um amigo e fazê-lo pelo pro bono, vamos colocar assim. Eu posso chegar a um amigo e fazer um desconto. Ou eu posso chegar a um amigo e fazer o valor integral. Agora, o valor e aí a gente precisa fazer a diferenciação entre preço e valor. Preço e valor são coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu estava ontem dando uma aula de canto e eu dizia para o aluno, tipo assim, a gente estava gravando uma música e a música tem 3 minutos, a música. E para fazer uma música de 3 minutos, você gasta mais do que 1 hora por músico. Então, mesmo que vou colocar numa condição aqui, que o músico seja um músico profissional, que o músico seja um músico que já tem vivência, habilidade, expertise e tudo mais, o músico vai chegar, ele não é de primeira que ele vai gravar, não é de primeira que ele vai compor um solo, não é de primeira que ele vai compor um arranjo, entendeu? Ele tem que entender a ideia do produtor musical, tudo isso. Então, você ouve 3 minutos de música, quantas horas de trabalho não teve para gerar 5 minutos de música? Quantas horas não tem para gerar um comercial de 30 segundos na TV? É verdade. Entendeu? E equipe mobilizada, né? Exatamente. Não é só o músico, né? Que você falou, tem o produtor, tem a questão, tem o próprio estúdio, tem outras pessoas envolvidas ali, né? Então não é o preço, é o valor. E esse é o X da questão. Porque muitas vezes as pessoas olham pelo preço e não olham pelo valor. Tipo assim, não olham o tempo que você investiu de estudo, Sim. não olham o tempo que você está... Por exemplo, a mensalidade é quanto? Quanto tempo de curso? Você está ali investindo há quanto tempo para se tornar um bom músico? Sim. Entendeu?
E aí chega na hora que você se torna um bom músico, que era o seu desejo, aí a pessoa fala assim, toca de graça no meu casamento? Foi de graça aprender? Acho que não. Entendeu? Então, assim, o tocar de graça no contexto do empreendedorismo, é onde eu preciso... Acho que é a chave que precisa virar na cabeça de muita gente. Que é o quê? Se você vai tocar de graça, tem que partir de você. Tem que ser uma oferta sua. Vou tocar na igreja tal. A igreja não tem condições. Eu já fiz isso. Por exemplo, teve um casal de amigos que foi casar. Eles já viviam juntos, mas não tinham condições de fazer um casamento. Toda a igreja se juntou para fazer o casamento deles. Foi uma ação, Alguém deu a decoração, alguém deu um espaço para fazer a festa, juntou todo mundo, cada um fez uma coisa e fizemos o casamento do casal. Alguém virou para mim e falou assim, olha, Oséias, a gente está fazendo esse projeto aqui para esse casal, tal, você pode dar a parte musical do casamento? Falei, vou tranquilo. Fiz a parte musical do casamento e, cara, foi maravilhoso, foi muito legal. Só que essa é a chave que tem que virar na cabeça das pessoas. Tem que partir de você. Se é você que está doando, ou se a pessoa está falando assim, vem tocar para mim, eu te dou um pão com mortadela no final. Entendeu? Opa, peraí. O valor vem de você, né? Você que valoriza o seu trabalho. Então, se você não tiver esse ponto de vista, não adianta você tentar empreender. Porque você vai abrir um negócio para fazer de graça? Não faz sentido. Não tem sentido. Ô, Zé, a gente sabe que depois da pandemia, né, a tecnologia evoluiu muito. Até a forma de ensinar, a forma de aprender. Como que você tem levado e potencializado a escola e a sua carreira? No meio digital, né, Oswaldo? No meio digital, porque muita coisa mudou pós-pandemia, né? O acesso ficou também mais fácil. E como você se beneficia dos meios digitais aí para poder potencializar a escola, divulgar mais, né? E levar o seu trabalho também? É uma luta, vamos colocar assim, constante. Por quê? A geração de hoje já nasceu no meio tecnológico. Eu sou analógico, vamos colocar assim. Aí o que acontece? Você precisa aprender, você precisa... Tem alunos que me cobram, ô professor, você precisa postar mais, você precisa divulgar mais, é tudo tipo ali. Isso. E eu faço, mas a grande sacada é o quê? O pessoal que é dessa era digital já faz com tanta naturalidade, em 5 minutos ele já tá aqui, colocou o celular aqui, já publicou uma coisa. E você tá lá, você precisa, meu Deus do céu, a gente quer dar dessa safra, né, a gente quer de outra safra, né? Pessoal, ano 2000 já tem o quê? 25 anos. Eu falei, meu Deus, eu sou dos anos 1900. Você é de quando, Oswaldo? Acabei de me contradizer. Falei há pouco que eu tinha 18, agora... Eu tenho meus 25 aí, na década dos anos 2000. Se eu falasse que eu tinha 25, colava, né? Que eu só tenho... Né? A conta ia fechar ali, né? A conta fechava mais fácil. Então, nesse contexto, o que acontece? Eu entendo que a tecnologia, como em todo e qualquer segmento, agregou muito. Só que tudo tem seus prós e contras. Por exemplo, quando eu comecei, lembra? Eu falei, não tinha YouTube, não tinha nada, tinha revistinha. E quem queria ser músico era ávido por conhecimento, precisava buscar, correr atrás. Então a gente fazia um grande trabalho de busca atrás de um VHS, de uma fita cassete que fosse do músico tal. Então o cara lançava uma música, lançava uma videoaula, até essa videoaula chegar na sua mão, demorava. E às vezes a gente ia lá e replicava essa videoaula. Hoje em dia o acesso é muito maior. A facilidade de acesso a todas essas informações é enorme, gigantesca. Você dá um Google, você dá joga lá no YouTube, você acha todos os termos e matérias e afins que você quiser.
O problema qual que é? É que, por outro lado, o acesso facilitado deixa o músico mais preguiçoso, por assim dizer, vamos colocar assim. Então, não é todo mundo que tem a vontade, a gana de correr atrás da informação. Segundo que você encontra muita informação, você tem que garimpar, porque você encontra muita informação errada no YouTube, você encontra muito... YouTube, paga nós aqui, ó. Você encontra muito hater. Então, por exemplo, às vezes o cara tá começando. O primeiro videozinho dele, que ele fala lá, vou publicar uma música aqui cantando. E aí a pessoa não é o melhor cantor do mundo. O que chove de pessoa criticando não é pouco. Então a pessoa tem que driblar todas essas questões. Agora, para você encontrar um bom material, você encontra. Tem inúmeros professores focados no YouTube que colocam um material de qualidade. Só que, ainda assim, não colocam o curso completo, a informação completa. Porque no YouTube assim tá solto, né? Não tá organizado, né? Não tá exatamente. E além disso, aquele que coloca a informação correta, ele deixa um quê a mais, esse segredo aqui, ó. Esse segredo aqui eu guardo. Por quê? Isso aqui eu vou vender lá no meu curso. Entendeu? Exato. Então, o que acontece? A gente tem acesso à informação? Tem. Mas é isso que o Charles falou. Você tem informações, tipo, polarizadas. Você tem várias fontes, vários vídeos. Aí você precisa, primeiro, organizar e estudar num cronograma. E é esse o papel da escola de música. Por quê? Não é que o professor da escola de música e o professor do online, um é melhor que o outro. A questão qual que é? É que o professor da escola de música vai te dar um cronograma, o professor da escola de música vai te dar uma apostila. Tem escola que não tem apostila, irmão. Ou seja, lá você tem um método, um passo a passo, Exatamente. um plano para o aluno ali seguir ali todo o processo para poder aprender. Olha, para você ter uma noção, que é uma questão que eu me deparei na Músico de Oz, que é o quê? Alunos que vieram de outra escola, e aí eu tenho por ética, não cito nenhuma escola, mas eu posso falar da minha. O que acontece? Aluno que ficou lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos na escola, e aí o professor deixava o aluno dentro da sala de aula fazendo exercício. O aluno chegou para mim, e a mãe reclamando, olha, eu tenho investido há tanto tempo, tal, mas o meu filho não sabe tocar. Eu falei, faz um dó maior. Ele não sabia fazer dó maior. Caramba. Dó maior, cara. O cara não sabia fazer. É básico, trivial. Então, o que acontece? Aí você pega o aluno e fala assim, olha, aqui a gente vai fazer assim, essa metodologia. Aí você fala, pô, o aluno perguntou, pô, aqui tem apostila? Eu falei, como? Como que você faz aula e não tinha uma apostila? Não tinha um método para você aprender. Como você faz aula há 2 anos e você não sabe montar um acorde? Não sabe, entendeu? Então, eu prezo e muito pela qualidade da minha aula. Então assim, não tem um aluno que possa dizer assim, ó, fui na escola, fiz a aula, ainda que seja 1 mês, e saí de lá sem informação. Desde a primeira aula, o aluno é, entre aspas, bombardeado de informação. Por quê? Porque música não é só você chegar e aperta essa tecla aqui. E aí, uma coisa que eu sempre digo, eu uso como exemplo, os músicos que aprendem como? Por repetição. Se você aprende por repetição, você não aprendeu. Você só replica o que alguém te passou. Isso é o que acontece muito no YouTube, né? Às vezes você pega uma aula lá no YouTube, você vai repetir o que está sendo mostrado no vídeo, mas você não tem a base. Você não sabe por quê. Não sabe o que está fazendo. Sim. Eu uso como exemplo, eu sempre uso como exemplo o filme Mudança de Hábito, da Whoopi Goldberg. Não sei se você... Opa, top, aí, nesse filme em específico, ela é... Do convento, ela presencia um crime, alguma coisa assim, um assassinato, alguma coisa, não lembro o crime que ela presenciou. E ela vira testemunha ocular daquele crime. E a polícia, para proteger a única testemunha que tinha, pega a testemunha e coloca ela dentro de um convento, a Whoopi Goldberg. E aí, dentro do convento, ela entra
Os alunos que tinham dentro, faziam aula do convento, eram rebeldes, tudo mais, e ela começa a juntar os alunos em volta da música. E aí ela começa a formar naquele convento um grupo musical que aí se torna o sucesso que foi o filme, né? E esses dias agora eles relançaram, juntaram todos os alunos, todos os cantores que fizeram parte lá e relançaram, né? E aí nesse filme ela dando aula, e no caso é aula de canto, né? Aí ela vai fazer a música O Rap Day, sabe a música O Rap Day? Sim. Aquela que você cantava, Oswaldo, Dá um lembra? solinho aqui, aproveita aqui Canta pra aí, galera ele que canta tá, lá que você canta. tá assistindo a gente em casa. Aí a música era Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was Messias away, oh happy day. E aí no meio dessa música aqui, Aê, mandou bem, mandou bem. no meio, desculpa o inglês, hein, gente. Você dá aula de Né? música ou de inglês? Né? Aí no meio dessa música, ela fazia um exercício que a gente faz mesmo, um exercício vocal que é a tríade do acorde, que ela fazia lá, 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 e todo mundo lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E o jeito que ela ensinava era por repetição. Então, eu estou usando esse trecho do filme só para vocês entenderem como funciona as aulas em muitos lugares. Que é o quê? Ao invés de eu te ensinar o que você tem que fazer, eu vou lá e faço assim, ó, faz comigo. Lá, 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 lá. E aí você, lá, 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 Oswaldo, lá. faz aí. Lá, 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 lá. Aí, ó, tá vendo? Tô Parabéns, aprendendo, tá mas não vendo? por repetição, Já né? Tem tá que ter uma como? base, né? Não é? Você sabe o que tá fazendo. É, Tem que tá saber vendo? o que tô fazendo. Exatamente aí que tá a questão. Por isso que eu falei assim, não, aqui na escola eu priorizo que o aluno, além de fazer, que ele saiba o que está fazendo. Pô, peraí, que exercício que é esse aqui? Lá, 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 lá. Que exercício que é esse? Isso aqui é uma tríade do acorde, tônica, terceira e quinta. E repito, a oitava aqui na ponta. Só que o que acontece? A maioria dos alunos, às vezes, pega esse caminho da repetição, mas não entenderam o que estão fazendo até se deparar com o contexto teórico. Peraí, se alguém fala assim, vamos aqui, como eu dei o exemplo há pouco, vamos montar o acorde, eu faço a tônica, você faz a terceira e você faz a quinta. Aí você fala assim, pô, mas peraí, o que é isso? E era exatamente o exercício que a pessoa estava fazendo. Lá, 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 lá. Tipo, a estrutura do acorde que a pessoa estava fazendo. Era só... se a pessoa tivesse aprendido o que estava fazendo, ela saberia, opa, peraí, isso aqui é a tônica, isso aqui é a terceira, isso aqui é a quinta, vou falar sobre extensões, isso aqui é uma nona, isso aqui é uma sétima maior, isso aqui é uma quinta diminuta, uma quarta aumentada, uma quinta justa. Então, tipo assim, tem N contextos em que a pessoa vai lá e fala assim, peraí, eu realmente preciso aprender. Por quê? Não basta eu ser bom na execução, eu preciso ser bom também no contexto teórico. Músicos de qualidade, vou pegar um trabalho grande. Eu preciso saber teoria, eu preciso saber ler partitura, tem músicos que perdem oportunidade por não saber ler partitura. E você não precisa saber ler partitura de maneira assim, olha, simultaneamente, estou lendo e executando no instrumento. Na maioria dos casos, os instrumentistas fazem o quê? Recebem a partitura com certa antecedência. A gente vai tocar tal música, a partitura é essa. Então você tem tempo para estudar a partitura para fazer a música com excelência, com qualidade. Então você vai tocar, você recebe a partitura com antecedência. Agora, o que acontece? Eu preciso ser um músico de orquestra, vamos colocar assim, que o músico de orquestra, ele já de cara, ele bate o olho na partitura e já sai tocando. Não tem essa obrigatoriedade. Se você souber ler, você consegue
desempenhar um bom papel. Até porque boa parte do que vem, alguns produtores te dão essa liberdade, né? De você vai tocar, tem que tocar exatamente aquilo que está escrito. Beleza? Tem outros produtores que falam assim, ó, isso aqui é a base, você tem liberdade para criar em cima. É outro contexto. Mas se eu não souber a base, como que eu crio em cima disso aqui? Entendeu? Se eu não souber o que está na cabeça de quem produziu, de quem compôs a música, como que eu crio em cima? Então, o principal de tudo isso aqui é o aluno entender que não basta ele ser bom, não basta ele ter talento, vamos colocar assim, talento não basta. Talento não basta. Eu falo lá na escola assim, eu tenho várias historinhas bestas durante a minha aula. E aí eu tiro o aluno do contexto da aula para ele entender numa outra historinha besta o que é que eu estou tentando dizer. E eu sempre uso um exemplo que é o quê? Você pega um Messi e um Cristiano Ronaldo. Outro assunto polêmico. Quem é melhor? Quem é melhor, Charles? Ô, Brian, quem é melhor, Brian? Cristiano. Já tem gente que vai falar assim, não, Messi é muito melhor. E aí, aí você vai ter dois grupos que vão que vão se debater até... Vão se conflitar até não querer mais. Só que o que acontece? Eu joguei bola quando era pequeno, joguei no Guapira, lá da Zona Norte. Alô, Guapira! Mas o que acontece? Você tem dois perfis totalmente diferentes. O Messi é habilidoso. Muito habilidoso. Eu não vejo tanta habilidade no Cristiano Ronaldo. Tanto que ele é chamado de robozão. Ele é durão, quadrado. Entendeu? Mas pensa num cara obstinado. Pensa num cara dedicado. Pensa num cara que fala assim, vou ser o melhor do mundo, mesmo sem ser o mais habilidoso. E aí foi o cara que mais deu trabalho pro Messi, um dos dois, brigando ano após ano para ver quem era o melhor do mundo. Isso posto, aí eu te explico. Por que eu dei esse exemplo? Porque você tem alunos que são habilidosos e você tem alunos que são dedicados. Isso transcende a música, em qualquer segmento. Na maior parte dos casos, a pessoa que é dedicada supera a pessoa que é habilidosa. Por quê? Porque o habilidoso fala assim, não, chega lá eu faço. Chega lá eu resolvo. Chega na banda, o habilidoso fala assim, não, na hora eu faço um solo. Chega na banda, o habilidoso fala assim, não, na hora eu improviso. Deixa comigo, né? Os caras falam assim, baixista, por exemplo. Baixista fala, baixista não erra, baixista inverte. Entendeu? Só que o que acontece? Inversão é um dos pilares da música, tá? A gente vai ter, por exemplo, eu tenho o dó e normalmente a nota mais grave do acorde é o próprio dó. Só que as três notas que fazem parte do dó, mi e sol, podem assumir a função de nota mais grave. Então eu posso colocar o dó aqui com baixo do mi, eu posso colocar o dó com o baixo do sol e eventualmente posso usar o dó com a sétima dele, que é o baixo do si. Então depende do contexto harmônico e musical, a intenção, o propósito, e cada um desses acordes tem uma função. Um vai ser acorde de passagem, outro vai ser acorde dominante, outro vai ter várias funções dentro da música. Mas o que acontece? Aí o baixista, para não assumir que erra, ele fala assim, baixista não erra. Baixista inverte. Entendeu? Aí qual que é a grande questão? Você pega o cara que não é o mais talentoso e que tem consciência disso. Aí o cara fala assim, mano, eu tenho música para tocar no final de semana. O cara passa a semana inteira tirando a música e estudando. E aí quando você vai tocar com um cara, você fala assim, e aí, vamos? 3, 4, começou a tocar. Normalmente, o cara que é habilidoso rateia. O cara que é habilidoso, pô, essa aqui eu não tirei, essa aqui eu não lembro, essa aqui tal. E o cara que é dedicado, ele chega lá, opa, eu tenho um rapaz que eu ensino ele, que ele chega para tocar com um caderninho. Chegou para mim e falou assim, ó, fiz um caderninho aqui, eu tô colocando no caderno todas as anotações que a gente tá fazendo. Para quê? Porque o cara chega lá e falou, se a gente vai tocar essa música aqui daqui a 3 semanas, a música tá aqui, ó. O cara é o mais habilidoso? Não, mas o cara é dedicado. E normalmente o cara que é o habilidoso, o hábil, ele fala assim,
na hora eu tiro. Entendeu? E é aí, volta e meia, dá bom. Por quê? Você pega 5 músicos profissionais, habilidosos, a tendência é sair alguma coisa interessante. Mas uma hora dá ruim. E a hora que dá ruim não é aquele negócio assim, deu ruim, tipo assim, ninguém percebeu. Quando é pra dar ruim daquele. Dá ruim, dá tudo errado, dá ruim né? mesmo, entendeu? Não tem como passar um paninho Exatamente. ali. Tem um vídeo do John Mayer, que é um exímio guitarrista americano. E aí ele tá tocando uma música e ele erra, cara. Ele erra. E a habilidade do cara é impressionante. No meio do erro dele, ele errou e corrigiu aqui, ó. E ninguém questionou. Todo mundo olhou assim, o pessoal que conhece as músicas dele, viu que ele errou e ficou impressionado, não pelo erro, mas pela resolução, pela maneira rápida como, peraí, errou aqui uma nota e resolveu no outro aqui, numa outra intenção, no outro. Esse é o grande diferencial. Não é que músicos não erram, músicos erram, mas cada vez que você se prepara para aquilo que você vai fazer, você não precisa. Isso aqui é uma dica para quem estiver ouvindo aí e curte música. Você não precisa ser um cantor habilidoso. Você não precisa ser um guitarrista habilidoso. Você não precisa ser um baterista habilidoso. Você precisa ser um instrumentista, seja cantor ou qualquer tipo de instrumento, dedicado. O cara que é dedicado tem lugar mais do que o cara que tem talento. Porque o cara que tem talento, normalmente ele chega, não peguei, essa aqui eu não lembrei, não ouvi. O cara que é dedicado, ele fala assim, eu tenho uma audição daqui a pouco, deixa eu pegar meu instrumento aqui e me preparar para isso. O cara chega preparado. Por incrível que pareça, de quase sua totalidade dos casos, a maior parte dos que chegam preparados são aqueles que você menos esperava que chegaria preparado. A pessoa fala assim, não, eu vou me preparar porque eu sei das minhas limitações. E aí é que a pessoa acaba sendo um músico bem-sucedido. Porque a pessoa fala assim, não, peraí, vou me preparar. Zé, conta pra gente uma curiosidade. Você falou um pouco de produção também. Sobre, poxa, hoje em dia, pensando até na tendência da evolução da tecnologia, que a gente já comentou aqui, né? Antigamente o pessoal se juntava em estúdios, fazia tem até aquele, você falou do Michael Jackson, quando você falou do Michael Jackson, lembrei do vídeo, né? Tem uma música famosa que se juntam várias celebridades ali e cantaram ali no estúdio. Acho que é We Are The World. We Are The World, exatamente. E como que, hoje em dia, como é que funciona? Hoje as bandas, quando vão gravar uma música, se juntam ainda nos estúdios? Como que é feito esse processo? Hoje em dia, eu acho que muito por conta da pandemia também mudou isso. Não posso cravar que tenha sido por causa da pandemia. Muito também por conta da tecnologia, porque hoje facilitou muito, né? Facilitou o acesso de todo mundo. E antigamente, para você ter um estúdio, era muito caro. Extremamente caro. Hoje em dia, os músicos têm home studio. Home studio? Home studio. E aí, o que acontece? A gente... Você já montou seu home studio, Oswaldo? Não. Não. O que não. Tá. Depois você pega o que é um home studio? O que é um home studio? Hoje, com um notebook, uma caixinha de som, as caixinhas... às vezes o pessoal vai usar um monitor de referência, mas se a sala não for tratada, por exemplo, aqui a sala é tratada, em casa a pessoa vai tocar, vai gravar, e às vezes a pessoa não tem uma sala com tratamento acústico. Mas se eu for tocar guitarra, dependendo do instrumento que eu vou gravar, do que eu vou gravar, esse tratamento acústico não é tão necessário assim, vamos colocar. Em que seria necessário? Eu preciso ter uma caixa para eu ouvir o que eu estou gravando. E aí, a monitoração, ou a mixagem, a masterização, aí eu faço com um fone específico, especializado para essa função. Então eu vou usar as caixinhas de som para eu ouvir, tá gravando, volume, editar volume, mixar tudo mais. E aí a parte de áudio, aí eu mando para um estúdio profissional, porque o cara vai ver lá no monitor de referência, o cara vai equilibrar a parte de equalização, volumes e tudo mais. Mas
o que começou a acontecer foi que os músicos começaram a ter seu próprio home studio. E aí, eu, com um notebook, minha caixinha de som, uma placa de som para eu gravar minha guitarra, para eu gravar meu violão, para eu gravar a voz, isso me facilitou. Por quê? Porque o produtor, ele não precisa mais do estúdio. Ele tem seu estúdio, mas normalmente, ao invés de ele receber no estúdio a banda inteira e gravar simultaneamente baixo, guitarra, bateria e tudo mais, ele manda para cada músico a mídia. Então, você vai gravar sua música. E aí, nessa que você vai gravar sua música, você grava o que a gente chama de voz guia. Então, você gravou aqui a música. Exemplo, tá? Baby, eu ontem tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Maurício Manieri. Maurício Manieri. Aí nessa aqui, você recebeu a música com o cara, gravou essa voz aqui e às vezes um violãozinho. E aí o tecladista vai lá e coloca o piano. E aí o resultado que você tem é baby, não é mais sonho nada, em plena madrugada você vem surgindo toda nua, linda, cabelo contra o vento. Então, o resultado final da música que você ouve é o cara cantando, a banda acompanhando, mas na prática o pianista, o tecladista gravou lá na casa dele, o guitarrista gravou lá no estúdio dele, o baterista gravou num outro estúdio, o produtor recebeu todos os arquivos e juntou tudo num trabalho só. Então isso ficou facilitado. E hoje em dia você não vai mais para o estúdio para gravar, vamos colocar assim, a não ser que seja uma banda, vamos colocar a banda, já tem uma banda, já tem uma estrutura, o pessoal vai para o estúdio para gravar junto, vai para o estúdio para compor junto, vai para o estúdio para definir as linhas de guitarras e de baixo, tudo junto. Mas na maioria dos casos, você às vezes nem conhece o cantor. Eu, particularmente, já gravei assim. Então, o produtor fala assim, nós vamos gravar a música tal. Não sei quem é o cantor. Eu recebi aqui, fui responsável por gravar as linhas de guitarra. Isso que você está falando, então, facilita até que um mesmo profissional grave mais de um instrumento, né? Não precisa necessariamente, por exemplo, você tem habilidade, você conhece muito a parte de cordas, em geral, e também a parte harmônica, teclado. Então, por exemplo, você poderia fazer o papel do músico tecladista, fazer a parte de guitarra, baixo, o mesmo profissional. Sim. Vocalista. Também? Dá para fazer. Apesar de uma questão minha, pessoal. Eu, no contexto profissional, eu dou aula de teclas, eu dou aula de canto, tal, mas profissionalmente eu me dedico à guitarra. Por quê? Eu tenho tem vários multi-instrumentistas por aí afora. Mas o grande porém é, se você tenta fazer várias coisas, você não é especialista em nenhuma. Concordo, cara. Então, o que eu tenho comigo apesar de dar aula de todos os instrumentos, no contexto de ser profissional, de sair para tocar, de atuar como instrumentista, eu atuo como instrumentista voltado para o contexto de cordas. Posso aproveitar um ganchinho? Claro. Que eu ia falar pro pessoal que tá em casa, ó. Isso que o Zé está falando aqui é muito importante, pensando aqui, trazendo para ver empreendedora também, que é o objetivo aqui do Power Up, né? É você pegar o seguinte, não queira fazer tudo, saiba dizer não. Não também são as escolhas, né, que você faz, que essas escolhas vão te levar para o melhor caminho, né, para você ser um excelente profissional, um excelente prestador de serviços daquilo que você se propõe. Escolha um nicho, né? Escolha um nicho, exatamente. O nicho que vai direcionar você a ter melhores remunerações, a fazer melhores negócios, né? E a ser também reconhecido, né, Oswaldo? Sim, você vai conseguir alcançar melhores os seus objetivos, seus resultados
E você focando ali, você nichando ali, você consegue se especializar ali e focar melhor. Que às vezes é natural a pessoa ficar com medo, né, Oswaldo? Falar o seguinte, não, quero tudo que vai fazer, não, toca música, toca aí, Toca, canta, não, vou tocar, toca vou teclado, cantar, guitarra, vou... faz Tal. tudo. Acaba fazendo uma Não vai fazer bem feito mistura nada. ali e não vai conseguir sair bem em nada. É o famoso empreendedor, artista, o que quer que seja, pato, né? Não nada, Sim. não voa, não anda direito, Exatamente mas isso. é um patinho. Isso acontece muito, muito, mesmo no contexto musical. Porque, assim, isso já falando de pessoas que já tocam. Por exemplo, mesmo eu falando assim, eu sou guitarrista, ok, beleza. Só que tem pessoas que vão se dedicar à guitarra jazz, por exemplo. Tem guitarristas que vão se dedicar à guitarra rock. Tem guitarristas que vão se dedicar então é segmentado. Sim. É muito segmentado. Então, por exemplo, você é guitarrista de qual segmento? Eu gosto de black music. Eu gosto de new soul. Eu gosto de rock. Eu gosto de bachata. Então, tem várias vertentes e a pessoa tem que ter essa consciência. Se você tentar ser um guitarrista ou um instrumentista em qualquer área, você pode atuar como guitarrista em vários ritmos, não tem problema quanto a isso. A minha ressalva é quanto a ser multi-instrumentista. O multi-instrumentista ele precisa ter essa consciência. Peraí, eu vou atuar profissionalmente, então eu preciso ser igualmente bom em todos os instrumentos. Oswaldo, e para quem quiser aprender, falar um pouquinho do gancho, falamos sobre ensino, sobre foco, disciplina. Quem quer aprender mais aí sobre até mercado financeiro, né? Falar um pouquinho sobre MEOC para o time que tá em casa aí? Galera, você que está aí em casa aí, ó, quer aprender mais sobre mercado financeiro, sobre Pix, sobre Open Finance, acesse aqui a nossa plataforma, vamos deixar aqui, ó, no QR Code do lado, meoc.com.br. Lá você vai aprender sobre o que, Charles? Sobre Pix, Open Finance. Você que está assistindo aí, que, por exemplo, é da área da música e também gosta de mercado financeiro, quer aprender mais sobre, poxa, como eu posso trabalhar no banco digital? Tem vários bancos, temos aí mais de 600 bancos no Brasil, né? Então, como que eu posso arrumar um emprego ou que já sou trabalho nessa profissão? Como que eu posso me diferenciar, me destacar? Acesse meoc.com.br, você vai aprender sobre como fazer gerenciamento de projetos, fazer estratégias para determinar como que você faz a organização das demandas para o seu time, tudo isso voltado para o âmbito também, principalmente do Banco Central, que é a nossa expertise, né? É isso aí, Pix, Charles. Open Finance. E lá também, você concluindo o curso, você vai ganhar um certificado. Fazer o que né? com certificado? Bom, você vai poder postar ali nas suas redes sociais, ganhar mais LinkedIn, credibilidade. Instagram, põe tudo. LinkedIn, Instagram, YouTube, tá? Você vai poder montar um portfólio ali e postar ali que você entende que você aprendeu realmente com especialistas do mercado. E para que tudo isso, Oswaldo? Qual o resultado disso? O resultado disso é que você vai ter mais visibilidade, você vai conseguir aprender novos negócios sobre mercado financeiro, como que envolve, como que funciona todo o mercado E financeiro. principalmente... Bufunfa! Bufunfa no bolso, é isso aí, dinheiro, né? Então, melhores remunerações, né? Então, acesse meoc.com.br. É isso aí, Charles. Aí, meu irmão. É o seguinte, José, quero aproveitar toda muita reta final aqui já do programa, tá incrível. Claro. Queria aproveitar e fazer uma outra perguntinha sobre quando você tá num dia, de repente, um dia mais para baixo, que a música também ela tem o dom de alegrar, né? Principalmente trazer mais... Às vezes tem uns problemas pessoais, você quer ter uma distração e a música tem esse poder, ela tem essa magia, né? Vamos dizer assim. Então, como que você, na sua vida pessoal ali, tem uma canção que te dá força, que joga pra cima, que você, quando tá naquele dia mais pra baixo, você fala, puxa, você começa a tocar, esquece os problemas, entra na conexão com a música e vai embora, se flui, né? Liberta, né, que a gente fala. É isso? Eu tenho dito lá na escola uma coisa. Existem 3 coisas que causam memória. Comida. Comida boa, hein, Oswaldo? Comida causa uma memória, te leva a lugares, né? Te leva à infância, te leva a momentos específicos. Perfume. Sim. E música. Música. A Sheila, minha irmã, é perfume, né? Perfume. Ela monta Ali perfume. É perfume. Música é perfume e comida são 3 coisas que têm o poder de te transportar de um lugar para outro. Você viaja. Você sente um perfume, você se lembra de uma determinada situação. Nem sempre. Isso não quer dizer que sejam situações boas. Sim. Né? A comida te leva a lembrar de situações boas ou ruins, não importa. E a música, né? Eu, por vir do contexto gospel,
eu sou evangélico. E nas minhas principais dificuldades, nas minhas principais lutas, foi a música que me supriu, que me sustentou. No contexto de você, sabe, você fala assim, a música, ela é muito, vamos colocar assim, te dá um momento legal de visibilidade, quando as pessoas te veem, quando as pessoas acompanham o seu trabalho e tudo mais, mas o momento introspectivo, que é o momento que é só você e Deus, é o momento que é, sabe, eu tenho comigo isso, é o momento que você tem liberdade de dizer para Deus, olha Deus, não tá legal, sabe, eu não tô legal, porque nem sempre, não é todo dia que a gente acorda 100%, não é todo dia que a gente acorda, sabe, meu, hoje vai dar certo. Tem dia que você acorda falando assim, meu, eu preciso de um milagre. Eu preciso de que Deus faça alguma coisa. E aqui, eu preciso abrir esse parênteses. Não é sobre pregar religião. Não é sobre falar, oh, você precisa ser evangélico, ou precisa ser católico, ou precisa ser... Não. Eu estou falando sobre a minha fé. E a minha fé me diz isso. Que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Muito pelo contrário. Eu falho, eu erro, e tem hora que eu me cobro mais do que qualquer pessoa externa. Mas se tem um lugar em que eu sempre entendi, e até por essa criação dentro da igreja, até por esse... E é uma coisa importante, já que vocês me permitiram abrir esse leque, que é o quê? Chega uma parte da vida, uma hora da vida, que você precisa ter a sua experiência com Deus. Não pode ser a experiência que os seus pais te passaram. Não pode ser a experiência que alguém te contou. Tem que ser a experiência sua com Deus. Eu sempre uso o exemplo de Sansão. Ninguém sabe dizer se Sansão foi salvo ou não. Todo mundo conhece a história de Sansão, né? Sim. Não combina muito com a gente, né? Não Não com a gente combina, né? aqui. Mas... Beleza. Mas... Mas o que acontece? Eu vou te contar um pouquinho do meu ponto de vista sobre a história de Sansão. E é o que eu trago para minha vida. Sansão, a mãe dele era estéril. É o que a Bíblia fala. Não tem na ciência para dizer assim, o problema era do pai, Manoá, ou o problema era da mãe. A mãe não podia ter filhos. A Bíblia coloca nesses termos. O casal não podia ter filhos, não gerava. Chega um anjo e fala para a mãe do Sansão e fala assim, olha, você vai ter um filho. E o anjo fala para ela, esse filho vai ser Nazireu. E Nazireu era um voto entre o homem e Deus, está lá em Números 6 na Bíblia. E o Nazireu não podia beber vinho, não podia chegar perto de cadáver, nem do pai nem da mãe. Se o pai e a mãe morressem, o Nazireu não podia comer nada que viesse da uva, do vinagre, nada que viesse da uva. Vinho, vinagre, não importa. Não podia. E dentre das principais regras, o Nazireu não podia cortar o cabelo. Tá? Eu estou colocando aqui a percepção, uma nova percepção dentro da história de Sansão. Não é colocando se o Sansão foi salvo ou não. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando num mérito que é o seguinte. Sansão nasceu. O voto era de quem? Quem fez o voto? A mãe. A mãe e o anjo. Sim. Certo? O menino cresceu entendendo que não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia comer uva. Ele fez tudo que não podia fazer, ele fez. Ele acabou, da mãe, né? mas no cabelo não. No cabelo não. O pessoal critica lá a Sansão porque ele fala assim, Sansão comeu mel que ele tirou de dentro de um leão que ele tinha matado. Um leão veio pra cima dele, ele matou o leão e seguiu a vida. Quando ele estava voltando pelo caminho, ele falou, deixa eu ver lá o corpo do leão que eu matei. E ele, lembra? Nazireu não podia passar perto de cadáver. Mas aí as abelhas fizeram um ninho dentro do leão. Aí ele foi lá, pegou do mel que as abelhas fizeram dentro do leão e saiu comendo. Foi lá, deu pro pai, deu pra mãe, tá aqui, tal. Mal sabiam os pais de onde ele tinha tirado. E todo mundo desce a lenha no Sansão, falando, Sansão fez isso, fez aquilo outro. Mas
Sansão não cortou o cabelo. O que eu quero dizer com isso? É que chega uma parte da vida que o voto é nosso. O voto do vinho não era de Sansão. O voto de não passar perto de cadáver não era de Sansão. O voto de não fazer isso, não fazer aquilo, de não ter mulher estrangeira, não era de Sansão. Mas o voto do cabelo era. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente precisa entender. Eu fui criado na igreja. Mas chegou um momento em que o voto de ser cristão, o voto de andar com Deus, passou a ser meu, não era do meu pai. Não era da minha mãe. A decisão de ser cristão, de entregar minha vida para Jesus, não vieram dos meus pais, não veio dos meus pais, foi minha. Um dia, eu lembro até hoje, não foi num culto, foi numa escola bíblica de férias, foi num culto de crianças. E eu tinha comigo a convicção de que eu queria ser de Deus, eu queria andar com Deus, eu queria viver com Deus. E entenda isso. Isso não me exime de ser errado. Eu errei várias vezes na minha trajetória. Eu errei várias vezes na minha vida. Várias vezes. Mas não teve uma vez que eu não errei e não corri para Deus. Às vezes, as pessoas vão te apontar pelo que você fez, pelo que você deixou de fazer, pelo que você falou ou deixou de falar. Mas aqui, no meu coração, eu e Deus, eu sei para onde eu posso correr. Eu sei que o meu lugar é na presença de Deus. E aí eu peguei o meu instrumento, e aí eu estou falando de situações pessoais, mas não tem problema quanto a isso. E aí quando eu errei, eu falei assim, Deus, eu peguei minha guitarra e fui lá pro cantinho da igreja, e aí eu falei assim, Senhor, aqui sou eu e o Senhor. Aqui sou eu e Deus. Sou eu e o Senhor. E eu não estou falando de, quando eu errei tal, tantos anos atrás. Porque eu olho para mim ontem e eu falo assim, errei. Eu olho para mim anteontem e falo, putz, errei de novo. Aí eu olho para mim um mês atrás, putz, errei de novo, cara. E aí eu vejo, sabe, Deus falando assim, eu acredito em você. Ainda. Tem uma música, é uma música que eu amo essa música, mas eu não sei de cor a música. E a música fala assim, se for para cantar uma música, depois eu canto outra, tá, gente? É só para explicar o contexto daqui do que tá rolando aqui, do que eu tô falando. Uma música fala assim, olha: como podes me amar, Deus, sabendo os meus pecados, sabendo o que eu faço de errado, como pode em mim confiar? Sabe? E o cantor vem falando isso. Ele tem uma parte que ele fala: como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura a minha mão. Entendeu? Então, é meio a minha relação com Deus. Porque não é uma questão de... eu sei que eu vim para falar sobre outro assunto, mas é a minha relação com Deus. Eu não posso impor relação com Deus para ninguém. E a relação com Deus não pode ser imposta. Você vai ter seu momento de falar assim: Deus, ó, aqui, eu sou o Sansão aqui, e aquilo que mandaram eu não fazer, eu tô fazendo, tudo mais. Mas essa parte aqui do cabelo eu tô guardando, sabe? Tipo... Caramba. Nossa, que... Brincadeira. Essa parte do cabelo aqui é meu voto. E eu acho que de tudo isso foi onde Deus abençoou o Sansão. E de tudo isso é onde Deus me abençoa. Porque eu não estou abrindo precedente, e a própria Bíblia fala isso, que eu não posso, acreditando que Deus me dará graça, então eu vou pecar. Paulo escreveu, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado esperando que a graça seja maior?
Aí Paulo falou, não vamos pecar premeditadamente, não vou pecar contando com perdão, contando Aí com também a fica fácil, graça, né? entendeu? Não, mas não peraí, é sincero. eu chego diante de Deus e falo, Deus, olha, eu não consegui me manter sem pecar hoje, e eu não tenho esperança de amanhã passar o dia sem pecar, porque a própria Bíblia fala que se eu disser que não tenho nenhum pecado, já pequei, irmão. E olha, ele chega a dizer, ele vai além, dizendo que se eu disser que não tenho nenhum pecado, eu faço de Deus um mentiroso, porque foi ele que disse que eu sou pecador. É falho, errado, transgressor. E tudo isso eu sou. Paulo chega a dizer assim, miserável homem que sou, pobre, cego e nu. Não tem nada que defina melhor a nossa condição. E eu não quero colocar o homem na condição de vítima, de jeito algum. Eu estou colocando o que deveria ser o relacionamento do homem com Deus. E eu estou colocando o que é, agora sim, a música para mim. Porque tocar, eu toco, eu tenho banda, é uma banda de black music. É importante dizer isso. Eu quero dizer para vocês, eu tenho uma banda, a banda chama-se Salva Soul, é um coral de black music, se você quiser pesquisar no Instagram, Salva Soul é o nome do coral. Nós vamos fazer o lançamento agora, em novembro, em 6 igrejas diferentes, na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Alguns lugares a gente já está com o cronograma todo pronto já para fazer esse lançamento. Mas eu quero aproveitar essa deixa para dizer isso. Música, para mim, não é hobby. Música, para mim, também é trabalho. Eu trabalho com música. Mas o ápice da música na minha vida é o meu relacionamento com Deus. É eu chegar para Deus e falar assim, Deus, aqui, ó, nesse momento de entrega, é eu e Deus. E vamos ser sinceros, é o único ministério que é eterno. Não sei no que você crê, mas assim, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, não vai precisar de pregador. Não vai precisar de evangelismo, não vai precisar de libertação, não vai precisar de nada. Mas lá, o Ministério do Louvor ainda vai estar. E a gente vai estar cantando Aleluia, Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. E aí, nesse... Tá baixo aqui, não tô ouvindo tanto, mas não é o porém. O que eu quero que você entenda é que o meu relacionamento com Deus se dá muitas vezes através da música. A Bispa Sônia, ela tem uma composição que ela fala assim, há momentos em que o louvor é melhor que uma oração. Então, tipo assim, não sei se já passou por isso, que você não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe o que ministrar para alguém. Às vezes alguém quer uma palavra sua, e às vezes é você que precisa da palavra de alguém. Mas chega esse momento em que você fala, sabe? Há momentos em que o louvor é a melhor das orações. Tipo assim, pra Deus, assim, Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu não tenho nem condições de expressar o que eu tô sentindo. Mas aqui, ó, tô aqui. Posso? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É só o que eu preciso. E é aonde a música pode me levar. É aonde a música pode te levar. Porque o problema das pessoas é achar que a música vai me levar a palcos grandes. O maior palco que eu posso procurar estar é na presença do meu Deus. E aí, todas as coisas são consequências. Dentro disso, se eu tocar em palcos grandes, eu estou feliz. Mas se, mesmo errado, e eu nunca me coloco como certo, não tenho essa ousadia. No meu melhor dia, o dia que eu não pecar, eu ainda sou errado. Mas se mesmo errado, Deus me receber na presença dele para me ouvir cantar, porque a Bíblia fala isso aqui, ó, que lá ele tem anjos diariamente, dia e noite, diuturnamente cantando.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, de toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6. Mas se Deus parar um minutinho para me ouvir, tendo anjos cantando para ele, cara, não tem nada que supere isso. Nada que supere isso. Esse é o meu relacionamento com a música. A música não vem para me entreter. A música na minha vida surgiu para eu entregar para Deus e para eu aprender a dizer aquilo que com palavras eu não sei dizer. Para Deus. Eu já compus música para outras pessoas. Essa música aqui é para você cantar, essa música aqui é para você cantar. Já compus música para música romântica. Já compus e tenho, tal. Mas nada se compara às muitas músicas que eu tenho compostas e a minha produção, né? Meu CD, que eu estou trabalhando neles, minhas músicas, que eu estou trabalhando nelas, que são todas compostas para Deus, nesse relacionamento. Nesse relacionamento, eu e Deus. Então, o maior empreendimento que eu possa fazer é me manter na presença de Deus. Porque se teve alguém que não largou da minha mão, foi Ele. Outras pessoas largaram. Outras histórias acabaram. Outras credibilidades, vamos usar isso aqui. Tem dia que você goza de credibilidade com alguém. No outro dia já não goza de tanta credibilidade com essa pessoa. Não importa. Eu ainda tenho crédito com Deus. E é lá que eu dobro meu joelho e falo com Ele, Deus, olha, essa aqui é minha história. Torta, mas está aqui. Com os erros, com os defeitos, com as qualidades também, que eu não sou só defeito, né? Vamos né? Tá aqui, ó. Eu tô por inteiro. E eu não escondo de Deus quando eu erro. E eu não escondo de Deus quando eu acerto. E é lógico, você acerta e você fala assim, Deus, eu podia dar uma moralzinha, né? Eu acertei aqui, ó, tá, beleza. Mas eu não... Minha relação, minha música, ela se resume a isso. Então, o fato de eu hoje dar aula vem muito desses anos, desse relacionamento. Aprendi muito nessa trajetória, nessa minha trajetória com Deus. Poxa, Nossa, Charles. é luz, por isso que eu digo, cara, você transmite luz, cara. Tá explicado. Charles, não tinha outra forma melhor de encerrar, Não tinha outra forma melhor de encerrar. Eu vou ser o carrasco aqui, né? Se deixasse, a gente ficava aqui conversando horas e horas, né, Charles? Cara, você é incrível, cara. Papo incrível. Obrigado. E tem uma notícia, né, para trazer, que a gente está chegando no final desse episódio. Poxa vida. A gente agradece você por compartilhar aqui sua história, toda a sua trajetória também. E passar também essa mensagem maravilhosa aí para todos nós que estamos, Oswaldo e eu, e para todo mundo que está assistindo a gente, né? Parabéns, cara. Uma história inspiradora aí, com propósito e alma, né? E muito gratificante pra gente. E a gente também quer deixar um brinde aqui, um presente pra você, né? Que a gente... Olha que legal. O nosso baralho aí do Times Money. Opa, aí sim, ó. Pra você se divertir também. Aí sim. Brincar ali, fazer, de repente, um castelinho dourado. Vou confessar que eu sou bom no truco. Opa, eu sou marca bom. uma rodada. Marca uma rodada qualquer hora aí, hein? E assim, vou guardar com... Oxi, olha aqui. Posso? Cadê a câmera? Aqui, ó lá. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Isso é doido, cachoeira. Ó. Isso aí é filé, cara. Ó, filé. Esse aqui... Só quem veio aqui tem, hein? É isso mesmo. Aqui, ó. Exclusivo. Eu agradeço de coração. Agradeço mesmo. É uma honra, cara, receber você aqui. E agradeço, acima de tudo, a recepção, o carinho de vocês para comigo. E eu poder contar a história O Músico de Oz, né? Contar a minha história, contar um pouquinho da minha trajetória na música. Eu sei que ainda tem muito para viver. Como eu disse, eu só tenho 18, né? Ainda tem muita coisa para viver. Mas esse é o meu foco diário. Acho que vale a pena falar rapidinho do Músico de Oz. Qual o futuro do Músico de Oz que você projeta? Sim, isso é importante. A parte da escola... Desculpa, Carrasco. A gente... Você não precisa deixar de falar. Teve mais um aí, A gente está com um projeto que é trabalhar em 3 frentes. A escola, além de ser escola e formar novos músicos e, quiçá, professores, né? Novos professores.
E o meu projeto é, além de ter a escola, é que a escola também se torne uma produtora. E eu já tenho trabalhado nesse contexto. Então, se você, por exemplo... Então, se você, por exemplo... Volta? Não, pode voltar. É o vento ali, ó. Tá. Ali. Então, se você, por exemplo, tem sua música e quer lançar... tem que ser gospel. Se você tem sua música, quer lançar sua música, não importa o segmento, precisa de um produtor, precisa gravar a sua música, a escola Músico de Oz, o nosso foco é ampliar esse foco, esse nicho, para atuar tanto na escola quanto produção e gravação, né? E também luthieria. Então, o meu projeto é que a escola atue nesses 3 segmentos, atuando como manutenção de instrumentos para quem já toca, né? Luthieria em geral, construção de instrumento, meu projeto envolve tudo isso, a parte de gravação para novos cantores, lançar novos cantores, produzir músicas para pessoas que querem lançar seu trabalho, sua música, ou um cover mesmo. Eu quero lançar um cover da música tal, então vamos trabalhar essa música, vamos gravar e vamos produzir essa música, além da aula de música. Então, é um tripé que para onde nos próximos anos eu quero levar. Graças a Deus, esses 4 anos foram abençoados, e os próximos anos o meu foco é levar a Músico de Oz para esse patamar, de atuar nessas 3 frentes. E antes de a gente encerrar, deixa aqui o recado, pode deixar suas redes sociais, onde o pessoal possa encontrar a escola, né? E suas redes sociais também. E se quiser mandar um recado especial para alguém, algum amigo, algum familiar, pode ficar à vontade. Quero sim, quero mandar um recado para você que quer essa câmera. Eu quero mandar um recado para você que quer cantar. E muitas pessoas querem ser músicos ou cantar e às vezes acha que a idade é um empecilho. Eu não aprendo mais. Eu já estou velho para isso. Não há idade para música. Não há idade para música. Você pode sim ser um bom músico, um excelente músico, seja para trabalhar com isso profissionalmente ou seja para você usar como hobby, não importa. Vou tocar num churrasco da família. Se você for bem sucedido, e em primeiro lugar, para ser bem sucedido é na família. Às vezes a gente canta lá fora, mas não canta em casa. Se você quiser cantar em casa com a sua família, a Músico de Oz está aberta para você fazer o seu crescimento, a sua evolução. Então, minhas redes sociais, você pode me encontrar pela escola, né? O Músico de Oz _ escola, isso tanto no Facebook quanto no Instagram, ou diretamente comigo, aí um Instagram mais focado na minha carreira como guitarrista, Oz _ Guita. Em ambos os casos, eu estou à disposição para atender aula online, aula via Skype, via Google Meet, você pode fazer aula, chamada de vídeo no WhatsApp, você tem todo tipo de estrutura que você quiser para fazer aula. Estou à disposição. Uma aula, você pode entrar no Instagram da escola e você vai ver lá depoimentos de aluno, trecho de aula, você vai ver tudo isso para garantir, para assegurar a qualidade do teu aprendizado. Então, eu acho que a melhor propaganda é do aluno, né? A minha propaganda não conta tanto. Se você olha o aluno e fala assim, olha, o meu professor é bom, então vale a pena você acreditar. E vamos deixar também o Instagram da Salva Soul Oficial. Tá? Acesse também para conhecer esse projeto maravilhoso Salva também. Soul Oficial. Quero deixar aqui, já falei da escola, mas eu quero deixar um beijo para os meus pais, para minha família, para os meus filhos e colocar aqui para vocês que até a gente olha para a vida e fala assim, eu cheguei, estou por causa da estrutura. Hoje eu estou num momento difícil da minha vida conjugal.
eu estou separado, mas eu preciso reconhecer o papel que a minha esposa... A gente não está divorciado, né? Está só separado de casa. Eu preciso reconhecer o papel que a minha esposa teve em tudo isso. Porque quando foi para abrir a escola, quando foi para eu comprar instrumento caro, quando foi para eu fazer os meus investimentos, ela foi a pessoa que falou assim, vai, faz. Não teve um momento que ela falou assim, não, esse instrumento é caro, né? Gente, eu saí daqui, fui no Rio de Janeiro buscar teclado e falei assim, olha, fica aí, essa noite eu não vou dormir em casa, vou lá buscar um... E tipo assim, irmão, pau pra toda obra. Então, eu sou grato a Deus por toda a minha família e amo toda a minha família. Meus filhos, meus enteados, e eu sou grato a Deus por todos. Eu sou grato a Deus. Porque a gente a nossa história não é só de dias fáceis. Mas eu posso dizer, como Samuel disse, sabe, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. E eu tô bem porque Deus está comigo. Então, esse é o maior momento da vida do homem. Quando ele reconhece o que Deus fez e que, apesar de todas as coisas que o diabo quis que desse errado, Deus quis que desse certo. E deu certo. Eu não reclamo de dia algum. Eu dou graças a Deus porque eu estou vivo. Eu dou graças a Deus porque a minha vida está aqui diariamente. Eu acordo e falo, ufa, acordei. Entendeu? Então, é isso. Beijo para todos vocês. Família Salva Soul, beijo para todos vocês. Pastor Zânior, Felipe, o Gabriel Gama, toda a galera que faz parte, Cacau Santos é o guitarrista, né? Tem uma moça... Um abraço pra ele também, pô. Abraço. Minha referência, tá? Minha maior referência na guitarra é o Cacau Santos. Mas tem uma moça no Salva Soul, Cacau. Ô menina que canta, gente. Canta muito. E faz parte lá do Salva Soul. Gente, entra lá, vê um trecho do ensaio. Vocês vão ver a seriedade do que a gente tá falando. É muito top, muito legal mesmo. Zé, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Tem portas abertas aqui, conta com a gente sempre aí. Tá? E Oswaldo, você também, cara. Mandou bem demais aí. Obrigado pelo programa. Opa, foi só. Vai pro ar isso aí, cara. Não corta não. Não corta não, edita não. Foi só elogiar. Foi muito bem, parabéns e pá! Vamos comemorar. Receba, toma que é de graça. E você que tá em casa também, cara. Um grande abraço pra vocês, empreendedores e empreendedoras. Porque Power Up Times Money. Oh, yeah! É isso, até o próximo episódio, hein?